o tempo fique firme e que chova o mínimo possível, porque a gente sabe que causa menos transtorno no dia a dia das pessoas. Vamos falar sobre o Junho Violeta, o mês de conscientização contra a violência da pessoa idosa, data importante para promover, inclusive, a proteção desse público que é mais vulnerável. A péssima notícia é que cresceu o número de casos de violência a idosos esse ano em todo o Brasil e, por isso, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado tornou as leis, tornou a pena, na verdade, maior para crimes dessa natureza. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no estúdio com o doutor Adilson Melro, advogado criminalista. Seja muito bem-vindo ao Boletim Gazeta. O que é que muda na pena para quem comete violência contra idoso? Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os telespectadores. Veja, é uma alteração significativa na legislação porque a gente trata ela sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto que a gente tem que tratar é sobre o endurecimento realmente com relação a alguns critérios que seriam possíveis anteriormente e agora passam a não ser mais. O que é que eu quero dizer? Situações que a gente trata no direito como instituto despenalizantes, que seriam possíveis anteriormente, a lei, né, com essa alteração, ela vai passar a não mais permitir. A gente está falando de acordos que eram possíveis perante o Ministério Público, que são a transação penal e também a suspensão condicional do processo. Então, esse primeiro aspecto foi o que eles trouxeram num primeiro momento e que depois trouxeram mais 2 alterações. Quais são as outras 2 alterações? O enrijecimento também com relação à pena, porque a pena, no caput dos artigos, especificamente dos maus-tratos e também do abandono, a gente começava com a pena de detenção, ou seja, é uma pena menos grave, digamos assim, para o regime de cumprimento. Já com essa alteração legislativa, a gente passa a ter a pena de reclusão. E isso traz um endurecimento, por quê? Porque existe a possibilidade do cumprimento da pena ser feito inicialmente em regime fechado. Então, veja, nós já temos 2 pontos que tivemos o endurecimento por parte da legislação, né? A impossibilidade dos institutos despenalizantes, transação penal e suspensão condicional do processo, e o segundo, a questão do regime inicial de cumprimento, que pode ser, a partir de agora, o fechado por conta da reclusão. E o terceiro, né, e tão importante quanto, é o quanto de pena. Ou seja, antes a gente tinha, por exemplo, para a questão dos maus-tratos, a pena começando em 2 meses. E agora a gente já tem uma alteração que passa para 2 anos. Da mesma forma, a gente tem a questão do abandono de incapaz, que antes eram de 6 meses inicialmente e agora passa também a ser de 2 anos. Então, percebam realmente o rigor que a lei, a partir de agora, ela quer tratar as questões das violências contra os idosos. Também é importante a gente trazer o contexto de um outro crime, né, previsto no Estatuto do Idoso, que é quando você expõe, Thaís, aquele idoso a risco, seja a sua saúde, a sua integridade física, psicológica também. Então, nós temos esse crime específico no Estatuto do Idoso e que, da mesma maneira em que será alterado o Código Penal, também será alterado o Estatuto para colocar uma pena também mais grave, no mesmo sentido de iniciar com uma pena de reclusão e não mais de detenção, como a gente tinha anteriormente. A gente está falando de um crime que muitas vezes é cometido por alguém muito próximo desse idoso, né? A gente está falando, Thaís, de filhos e filhas que até se apropriam, né, dos valores financeiros, ali, pecuniários desse idoso, que ele levou a vida inteira, né, para ter direito, como aposentadoria, uma pensão. A lei também vai alcançar as pessoas que se apropriam de forma indevida desses valores para também puni-las de forma exemplar? Perfeito, Marcos. Da mesma maneira em que nós temos a situação do abandono e dos maus-tratos, a gente tem essa situação que é a violência financeira, né? Esses idosos, muitas vezes, eles possuem uma aposentadoria, eles possuem uma pensão e acabam sendo, digamos que, convidativo, para não utilizar outro termo, né, que parentes ou pessoas próximas queiram auxiliar aquele idoso, mas não no intuito de fato, prestar um apoio. Mas, na realidade, eles vão querer pegar uma parte daquele valor para si próprio. Então, até como advogado, é importante que a gente pontue algumas situações e passe uma orientação jurídica para a população, né? Se você tem o seu parente, o seu pai, um irmão, um tio, que ele de fato não tem condições, ou seja, de exercer, né, os atos da vida civil, o interessante é que se faça a interdição desse idoso. Até para que não exista qualquer tipo de discussão com relação àquilo que você está fazendo, até a sua legitimidade em fazer, né? Veja, Marcos, a gente teve alguns recentes episódios de pessoas levando idosos até o banco, né? Então, quando você chega enquanto uma pessoa jovem, né, com um idoso, você já é mal visto.
Então, se você tem a interdição daquele idoso, se você tem a curatela, né, daquele idoso, você vai poder ir até o banco sem ter que passar por esse constrangimento. E se eventualmente ocorre algo com aquele idoso, você tem um respaldo legal. Então, é muito importante que a gente passe essa informação para a sociedade para que formalizem a situação de uma representação, né, de uma eventual representação com relação ao seu parente idoso. Num cenário familiar em que são muitos filhos, é preciso eleger um que fique responsável pelo idoso nesse caso? Isso, Thaís. A gente vai ter aquela pessoa que é responsável pelo idoso a partir de então, né? A gente tem um panorama jurídico, né, dentro de pessoas que têm uma prioridade e aí eventualmente, né, um filho, né, na ausência de um filho, um sobrinho, as pessoas que tenham essa capacidade, que demonstrem o interesse também, elas estarão aptas a fazer, né, por esse idoso aqueles atos, né, exercer, melhor dizendo, por esse idoso os atos da vida civil. Essa questão da utilização desses recursos é basicamente para a manutenção do próprio idoso. Eu falo com gastos com medicamentos, se precisar de um cuidador, consultas que eventualmente venham a ser pagas. Isso tudo tem que ser juntado para em algum momento ser demonstrado caso haja alguma interpelação judicial. Como é que é a orientação em relação a isso? Exatamente, Marcos. Veja, se você tem uma situação onde você é responsável pelas finanças de um idoso, obviamente que você vai ter que comprovar aquele gasto. Então, é importante que as pessoas que sejam, né, curadores desses idosos, que eles tenham uma pasta com tudo organizado, para que se eventualmente vier a ter qualquer tipo de questionamento com relação à licitude desses gastos ou até mesmo onde estão sendo gastos esses valores, você possa comprovar e não tenha qualquer tipo de implicação penal, né? Lá no escritório a gente tem vários casos envolvendo essas situações, onde parentes que eventualmente querem ser curadores desses idosos e que acabam gerando um certo constrangimento com o curador por desconfiar, por assim dizer, da sua atividade enquanto curador. É importante que a gente destaque aqui, estamos falando de vários tipos de violência. Estamos falando de violência física, psicológica, financeira, de abandono de incapaz. Então, são inúmeros crimes envolvendo a pessoa idosa. E a minha pergunta para a gente fechar é nesse sentido também. O que é que vale como prova juridicamente? Olha, Thaís, um ponto específico que eu queria tratar, até para a gente estar aqui na questão do junho violeta, é as denúncias, né? Então, tudo vai partir da denúncia. O Marco foi muito feliz quando ele colocou que geralmente são parentes que fazem que tem esse tipo de atitude. Então, é importante que a população tenha conhecimento disso, porque é obrigação da sociedade também de preservar pela integridade física dos idosos. Então, todo tipo de prova em direito admitido será relevante. Então, se a gente tem uma testemunha, ou seja, um vizinho que vê ali que aquele idoso está sofrendo maus tratos, isso daí será muito bem utilizado pelo judiciário. Se nós tivermos, por exemplo, comprovações de saques nas contas bancárias desses idosos, né? Ou seja, saques que, como o Marcos questionou, não tem uma vinculação direta com o gasto que seria necessário para o idoso. Então, tudo aquilo que fuja do necessário e tudo aquilo que seja contrário à integridade física, psíquica do idoso, ele será certamente utilizado como prova no eventual processo criminal. Porque em alguns casos, Thaís, os idosos, né, como hoje há empréstimos consignados, né, há a possibilidade, se ele tiver uma doença, né, catalogada ali com aquelas para aquisição com veículos com preços mais baratos, esses chamados curadores, né, costumam utilizar os idosos como espelho para, obviamente, ter essa vida de luxo em detrimento do sofrimento de quem trabalhou tanto. E isso é que é um dos crimes, é por isso que entra justamente a legislação, e que bom que ela existe, né? E vale essa orientação, porque há quem faça totalmente por má fé e há quem faça ali, talvez por desconhecimento, achar que aquele dinheiro que entra do idoso é para toda a casa, né, doutor? Existe muitas vezes uma distorção por parte daquela pessoa que assume essa função, né? Às vezes as pessoas, até por desconhecimento mesmo, acreditam que pelo fato de estarem dando esse auxílio ao idoso, ele deveria receber algum tipo de remuneração, quando na realidade não existe. Ela está ali realmente para prestar um apoio, um auxílio ao idoso, sem qualquer tipo de benefício financeiro. É isso, a gente conversou aqui com o advogado criminalista Adilson Melro, já agradecendo a presença. Tenho certeza que teremos outras oportunidades de falar sobre esse assunto e de esclarecer muito
sobre o tema e sobre a pena, que ainda bem está endurecendo no Brasil. Obrigada. Falou de forma didática, né? O que é mais importante. Pois é, Até a com próxima. certeza. Até logo. Muito obrigado. A gente está falando de